Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que vocês estejam bem, que estejam tendo uma ótima semana, quase no finalzinho da nossa semana aí já, né? Graças a Deus, estamos aí. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos falar um pouco sobre artes, vamos continuar o nosso estudo sobre a vida do pintor famoso Van Gogh, né? Vincent Van Gogh. Muito conhecido na arte contemporânea, influenciou vários movimentos artísticos, um dos precursores aí do pós-impressionismo, que também futuramente gerou o expressionismo. Enfim, teve grande importância e grande relevância no mundo artístico, tá? Estou com um slide aqui que eu preparei para vocês. Vamos analisar algumas de suas obras. Já falamos um pouco sobre a sua biografia. Nós já vimos a vida de Van Gogh, alguns fatos interessantes, como, por exemplo, o suicídio do mesmo, o fato dele usar a arte como forma de expressão de sentimento, onde ele não se sentia confortável ali com a vida que ele tinha. As pessoas tentavam impor um estilo de vida ao qual ele não queria aderir, né? Queria que ele seguisse uma profissão, entre aspas, respeitável, uma profissão respeitável, né? Policial, professor e etc, né? Mas ele não quis seguir esse padrão. Decidiu seguir o que fazia o feliz, que no caso era a pintura. Então a gente também fez uma reflexão sobre essas atitudes de Van Gogh que a gente pode tirar para os nossos dias hoje, como, por exemplo, a fazer o que nós gostamos de fazer, não deixar essa imposição da sociedade definir o que nós queremos ser. Então, o Van Gogh ele foi um exemplo de libertação material, de libertação profissional e de libertação pessoal. Tá bom? Infelizmente, o mesmo veio a cometer suicídio, como a gente viu, vários problemas geraram devido à vida desenfreada que ele levava, sexualmente falando, profissionalmente falando, enfim, foram vários aspectos aí que influenciaram no suicídio do artista, tá? Do pintor. Então, vamos analisar hoje a sua obra, tá? Permitam-me primeiro colocar o cabeçalho aqui, para que a gente possa dar continuidade à nossa aula. Pronto, pessoal. Então, vamos lá. O pós-impressionismo aí de Van Gogh, né? Como eu falei para vocês, além da análise das suas obras, a gente também vai fazer uma análise do movimento que ele influenciou, que foi o pós-impressionismo, que futuramente resultou no expressionismo, tá bom? Vamos lá. Pronto. Primeiramente, a vida, né, biografia de Van Gogh, como já falei para vocês. Vincent van Gogh, holandês, pintor pós-impressionista, que influenciou o movimento expressionista. Tá bom? A gente vê aí o expressionismo surgiu dessa influência de Van Gogh com o mesmo. Nascimento, 30 de março de 1853, Zundert, Brabante do Norte, Países Baixos, possivelmente Holanda, os Países Baixos.
Morte, 29 de julho de 1890. Ele viveu apenas 37 anos. Pouquíssimo. Alves Suarez, na França. Progenitores, a mãe Ana Cornélia Carbentus e o pai Theodorus van Gogh, que também era pastor, teólogo. Ocupação, pintor. Treinamento, Anton Mauve, movimento estético, pós-impressionismo. Foi o movimento que ele verteu, tá? Vamos lá. Agora vamos fazer uma análise das obras de Van Gogh. Vamos analisar algumas de suas obras, que também, até hoje, na verdade, são apreciadas. Van Gogh, ele tem um repertório artístico muito grande, apesar dele ter apenas trabalhado 10 anos na arte. Van Gogh foi um dos artistas que menos trabalhou na arte, em questão de tempo, não em qualidade, mas em tempo. Ele teve muito pouco tempo de experiência, ele teve apenas 10 anos trabalhando na arte, porque veio a falecer logo depois. Na verdade, veio a suicidar-se logo depois, né? Essa é a realidade. Então, ele foi um dos artistas que menos tiveram tempo e contato com a arte diretamente. Apesar disso, ele conseguiu produzir obras que até hoje são mundialmente famosas, são mundialmente vistas, que possuem ótimas características que hoje a gente analisa e são até hoje, na verdade, leiloadas, né, por todo o mundo. Uma delas a gente vai ver que foi leiloada por 40 milhões de dólares. Não sei qual foi, a gente vai ver ao decorrer dessa aula. Então, aqui a gente vai falar de algumas das suas obras mais famosas, tá? Mais conhecidas. Claro que ao longo desses 10 anos ele produziu muitas obras, porém algumas se destacam, como sempre. A gente vai dar uma analisada justamente nessas que se destacaram mais. A primeira é A Noite Estrelada, produzida em 1889. Enfim, embora pintada de memória, esta obra-prima retrata a vista do lado de fora da janela do sanatório de Van Gogh, em Saint-Rémy-de-Provence, na França. O artista optou por entrar nesse local após episódios de automutilação e hospitalização. Então, Van Gogh ele já estava começando a desenvolver problemas mentais, problemas sérios mentais, tá bom? E aí chegou a ser internado, como a gente viu aí, questões de automutilação, se cortava, né, se feria, hospitalizado sempre. Então, ele decidiu também retratar essa realidade vivida por ele, essa realidade de hospitais, essa realidade de tratamentos, essa realidade de automutilação. A obra mostra o interesse do artista pela astronomia. Um estudo feito pelo Griffith Park Observatory demonstrou que Van Gogh representou a Lua, Vênus e várias estrelas na posição exata em que ocupavam aquela noite clara. É considerado uma das maiores obras da arte ocidental. Ele fez uma ilustração do posicionamento das 3 estrelas, das estrelas, tanto de Vênus, e bem como de Vênus também, na posição exata em que elas estavam ocupando naquela noite clara. Então, talvez devido a essa característica de representação astrológica, ela é uma das obras mais consideradas no continente ocidental, tá bom? Na arte ocidental, na verdade. Lírios, produzido também em 1889. Em Saint-Rémy, Vincent van Gogh criou quase 130 pinturas. Na primeira semana, começou a pintar irises, que são lírios em português, trabalhando a partir da natureza no Jardim do Asilo. Então, durante esse período de internação, ele não deixou de pintar, era o refúgio dele. Então, ele pintou esses lírios aí, que talvez também representem alguma coisa mental para ele, tem alguma representação mental, considerando o que ele estava passando no momento em que ele produziu essa obra de arte. Os Comedores de Batata, também em 1885. Essa pintura foi a grande obra de Van Gogh. Seu intuito era fazer os camponeses parecerem ter lavrado a terra com essas mãos que eles estão colocando no prato, da maneira mais realista possível. Nas palavras do pintor para sua irmã, o que eu penso sobre meu próprio trabalho é que a pintura dos camponeses comendo batatas que eu fiz em Nuenen é, afinal de contas, a melhor coisa que fiz. Vamos analisar de novo essa obra dele. Dá um minuto para vocês analisarem as características dessa obra.
O que eu penso sobre meu próprio trabalho é que a pintura dos camponeses comendo batatas que eu fiz no Enem é, afinal de contas, a melhor coisa que eu fiz. Eu considero essa a melhor obra de arte que ele já fez. Os camponeses talvez desfrutando do próprio trabalho. Olha os detalhes na obra, gente. Isso aqui parece ter sido feito por computador, né? Os detalhes são simplesmente inacreditáveis. Como ele consegue representar dessa forma tão realista. Bom. Os Girassóis, 1889. Bem, Van Gogh é considerado um mestre das pinturas de naturezas mortas, e sua série sobre girassóis está entre as mais famosas desse tema. Lembra que a gente viu que Van Gogh ele gosta de trabalhar objetos inanimados? Ele gosta de realizar pinturas, produzir pinturas de objetos inanimados, ou seja, de coisas sem vida, objetos, móveis, comida, tudo. Ele gosta de representar coisas inanimadas, coisas que não têm vida. Os girassóis são um exemplo dessa representação. Elas são bem conhecidas por retratar a beleza natural das flores e por suas cores vibrantes. Essa obra quebrou o recorde de leilão de uma pintura quando foi vendida a um investidor japonês por quase 40 milhões em março de 1987. Gente, ele conseguiu vender a pintura nesse período, de 1987, por esse valor, certamente a obra deve ter uma representação artística muito grande, né? 40 milhões de reais naquele tempo. Se hoje a gente diz que isso é muito, imagina naquele tempo, hein? Naquele tempo onde o valor é bem menor, né? 40 milhões de dólares, nem real, é dólar mesmo. Nossa, com certeza tem um valor não apenas estético, mas sentimental e artístico muito grande mesmo. Muito bom. Autorretrato. Aqui está o famoso Van Gogh, realizou um autorretrato dele. O último dos autorretratos pintados por ele enquanto esteve internado no asilo de Saint-Rémy. Embora o azul e o verde apareçam com bastante frequência em suas obras, as cores não foram escolhidas por acaso. A soma dos tons do fundo, unidos às curvas na parede, formam uma imagem tensa, que transmite a confusão mental do pintor. Seu rosto destaca-se pela barba ruiva, pelos traços tensos e pelo olhar fixo, que sugerem uma introspecção, como se estivesse tão concentrado em seus próprios pensamentos, que acabou esquecendo seu olhar em uma direção qualquer. Então, ele era um pensador. Ele estava a todo momento pensando. Bom. Pronto. Esse aqui eu acho que já cheguei até a mostrar para vocês. O quarto em Arles, 1888. Essa pintura é a primeira versão de 3 pinturas semelhantes que são referidas como Bedroom in Arles, que significa o quarto em Arles, e foram simplesmente intituladas The Bedroom by Vincent, o quarto por Vincent. As 3 pinturas podem ser diferenciadas pelas figuras penduradas na parede à direita. Esta versão tem miniaturas de retratos de Vincent van Gogh, de seus amigos Eugène Bosch e Paul-Eugène Millet na parede direita na pintura. O tema da obra é o quarto de Van Gogh no Place Lamartine em Arles, Bouches-du-Rhône, na França, famosa como sua casa amarela. Nessa obra a gente fez um estudo sobre essa obra e a gente concluiu que em um comentário sobre o motivo dessa obra era que ele estava usando a distorção, que chegava já perto do expressionismo.
essa obra aí, ela se assemelha ao expressionismo, porque existe uma distorção dos traços e das linhas. Como vocês podem perceber aí, eles estão de sobremaneira distorcidos, o que dá uma impressão também de transtorno mental, que era o que o artista estava passando naquele período. Tá? Ele estava mentalmente doente e isso acarretava nessa, nessa distorção das linhas, tá? Justamente como é com o grito de Edvard Munch, tá bom? Muito bem. Terraço do Café na Praça do Fórum, 1888. Esta foi a primeira pintura em que o artista usou fundo estrelado. É debatido se esta obra é uma representação inovadora da Última Ceia. Além de existirem várias referências à pintura na cultura popular, um café na Croácia foi redesenhado para se parecer com o local da pintura. Muito interessante. Essa primeira pintura foi Encosta do Fundo Estrelado, é debatido se esta obra é uma representação inovadora da Última Ceia. A gente vai ter referência um café na Croácia, desenhado para se com o local da pintura. Então, ou seja, isso aqui a gente não consegue concluir nada porque apenas ficamos nas especulações, não temos certeza do que de fato essa obra representava, tá? Campo de Trigo com Corvos, 1890. Há uma crença de que este seja o último quadro do pintor. Por causa do conteúdo da obra, Céu Ameaçador, Os Corvos e o Caminho de um Beco Sem Saída, alguns acreditam que eles se referem ao fim de sua vida se aproximando. A obra é uma paisagem de um vilarejo perto de Paris, chamado Alvers-sur-Oise. Van Gogh viveu no local em seus 3 últimos meses de vida, após ficar internado por 1 ano em Saint-Rémy. O pintor se mudou para o vilarejo para ficar mais perto de seu médico, o Dr. Paul Gauguin. Olha que interessante. A imagem sombria, dá uma sensação sombria, né? O céu escuro, aparentemente aqui a lua, um caminho meio que sem fim, corvos voando, também distorcidos como se fosse uma distorsão mental de realidade. O local também deserto. Realmente, pode ser que ele tenha tentado expressar o seu último período de vida, né? É o que faz bastante sentido. Tudo bem. Legal. E, por último, a vinha encarnada, 1889. A vinha e os seus vinicultores no outono inspiraram o quadro. Curiosamente, este é o único que Van Gogh conseguiu vender durante sua vida. Ao descrevê-lo ao irmão, disse que tinha feito a obra após a chuva, com o pôr do sol, que pintou o chão de violeta e as folhas das pedras de vermelho, como de vinho. O toque amarelo esverdeado do céu foi usado para contrastar com os tons de vermelho quente que dominam a composição. Muito bem, então essa foi a última obra de Van Gogh. Na verdade, a única obra que ele conseguiu vender durante a sua vida. Mal sabiam os compradores que sua obra se tornaria tão reconhecida mundialmente falando que pagariam milhões por um único quadro, tá bom? Ok, pessoal, muito bem. Então, falamos um pouco agora sobre a vida de Van Gogh e agora vamos falar um pouco sobre o movimento que ele influenciou, o movimento ao qual ele estava adepto, que é o pós-impressionismo. Vamos ter uma explicação rápida aqui sobre esse pós-impressionismo, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. O pós-impressionismo, pessoal, ele foi uma tendência nas artes que ocorreu na França no final do século XIX e século XX. Esse movimento inovador começa a despontar em 1880 e permanece até o surgimento do cubismo em 1907. Na realidade, essa corrente organiza-se de maneira espontânea, inspirando-se e, ao mesmo tempo, confrontando o chamado impressionismo. Então, ele foi como se fosse uma revolta
ao impressionismo. É justamente daí que surgiu o pós-impressionismo, como um ato de revolta, como um ato de discordância, tá bom? O termo pós-impressionismo foi utilizado pela primeira vez pelo crítico de arte britânico Roger Elliot Fry para designar as obras expostas na Grafton Galleries. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre as características desse movimento. O pós-impressionismo, no caso, os pós-impressionistas, eles valorizavam a expressão do lado subjetivo, humano, emocional e sentimental, parecido com o expressionismo. Vocês percebem que eles têm características bem parecidas. O expressionismo, eles também expressam um lado subjetivo, porém, sempre com um viés de tristeza, com um viés de angústia. Na maioria das vezes, o expressionismo ele tem essa índole, né? Mais angustiante, podemos dizer assim. Já o pós-impressionismo, não. Ele tem esse viés subjetivo, mas não tão necessariamente angustiante. Dessa forma, o novo espírito que surgia se distanciava do impressionismo, na medida em que não buscava somente elementos técnicos, estudos da luz natural nos objetos e reprodução de realidade, como fizeram seus antecessores. De tal modo, ainda que tenham criado uma nova tendência, muitos artistas do pós-impressionismo fizeram parte do impressionismo, pois o novo movimento pode ser considerado uma extensão ou desenvolvimento maior da escola impressionista. Tá? Então, é bem parecido com o expressionismo. A gente ainda vai estudar esse expressionismo, tá? Que é de Edvard Munch. Principais características do pós-impressionismo: subjetivismo, liberdade cromática, valorização da luz e textura, técnica pontilhista, valorização de temas do cotidiano, bidimensionalidade em detrimento da perspectiva. Então, essas são as características principais do movimento pós-impressionista, tá bom? São características similares às características do expressionismo, que vocês também vão poder contemplar, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui hoje, tá? Vimos aí as obras de Van Gogh, a influência do seu movimento na arte contemporânea, nas artes seguintes, e também falamos um pouco aí sobre esse pós-impressionismo, que foi justamente o movimento que ele influenciou, ao qual ele foi adepto, tá? Então, vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar no WhatsApp. Analisem novamente essas obras de Van Gogh, muito boa, bem reflexiva, que fazem vocês refletirem, muito interessante, tá bom? Caso vocês queiram pesquisar mais, eu aconselho, vale muito a pena. Foi um artista muito renomado, com muito conhecimento, e certamente, apesar do seu pouco tempo de convívio com a arte, certamente ele teve grande influência e grande participação no nosso mundo artístico, tá bom? Eu vou deixar aqui novamente as características para vocês analisarem e em seguida a gente vai finalizar a nossa aula, tá bom? Deixa eu botar aqui. Pronto, essas aqui são as características do pós-impressionismo. Novamente, subjetivismo, liberdade cromática, valorização da luz e textura, técnica pontilhista, valorização de temas do cotidiano, bidimensionalidade em detrimento da perspectiva. Essas são as características do movimento pós-impressionismo. Tá bom, gente? Então, fico por aqui, tá? Vejo vocês na nossa próxima aula, semana que vem, tá? Tenham uma ótima semana, descansem bastante, estudem, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar no WhatsApp. Estou à disposição de vocês por lá. Tá bom, gente? Vejo vocês na próxima aula. Deus abençoe vocês. Bom descanso e até lá. Tchau, pessoal. Não esqueçam de olhar o WhatsApp para ver futuros avisos referentes às nossas aulas, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Tchau.